Como foi possível que esse homem pobre, que vivia em uma cidadezinha de Israel, se tornasse o mais conhecido e amado da história? Foi um judeu, carpinteiro, humilde, que só fez o bem, mas foi condenado à morte. Contudo, marcou profundamente a história da humanidade. Alguns o classificam de sábio, outros de mestre e profeta. Como foi possível que esse homem pobre, que vivia em uma cidade desprezada, em Israel, que jamais escreveu um livro, não fez parte da elite, não foi militar, escriba, doutor nem artista, não procurou impor pela força seus ensinamentos, se tornasse o homem mais conhecido, mais amado e admirado da história? Por que ainda hoje tantas pessoas estão dispostas a segui-lo, às vezes com o sacrifício da própria vida? Simplesmente porque ele é de fato o que afirmava ser. Pelos séculos, milhões de homens e mulheres têm descoberto, por meio de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, alguém infinitamente maior que um mestre ou profeta. Ao escutar e receber sua mensagem, o reconheceram pelo que ele é: inteiramente Deus, inteiramente homem, plenamente amor e plenamente verdade. Eles os reconheceram como Salvador. Sua morte, sua ressurreição, sua mensagem, sua pessoa lhes deram um novo sentido para viver. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 1 ao 2. Jesus é Deus. Cristo é sobre todos, Deus bendito eternamente. Romanos capítulo 9, versículo 5. Criador de todas as coisas, é aquele por quem elas subsistem. Em seu imenso amor, foi manifesto na carne, revelando-se como homem. É um grande mistério e uma realidade revelada para nossa salvação e bênção agora e eternamente. As Sagradas Escrituras declaram que Jesus é Deus. No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, conforme João capítulo 1, versículo do 1 ao 2. Ele estava no princípio com Deus. O Deus Pai disse a respeito do Filho: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Seus atributos são os mesmos de Deus. É onipresente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. É onipotente. Esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. É imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divina. Colossenses capítulo 2, versículo 9. É um como o Pai. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Observar as obras de Cristo é ver Deus trabalhando. Escutar as palavras de Cristo é ouvir a voz do próprio Deus. Isto parece simples, mas não é. Considerar o Senhor Jesus como algo menos que Deus, por exemplo, um mestre da moral, um espírito evoluído ou o maior benfeitor da humanidade, é afronta do pior grau possível. É não conhecer a Bíblia Sagrada
e não ter experiência abissal com Jesus Cristo. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus, capítulo 8, versículo 27. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus, capítulo 16, versículo 13. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus, capítulo 16, versículo 16. E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus, capítulo 21, versículo 11. Jesus é a palavra de Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Diz Santo Agostinho de Hipona: se quereis viver piedosamente e cristamente, abraçai-vos a Cristo, homem, e chegareis a Cristo Deus. Cristo Deus é a pátria para onde vamos, e Cristo homem é o caminho por onde vamos. O erudito escritor Giovanni Papini, autor do clássico História de Cristo, escreve: milhares de santos por ti sofreram e por ti se extasiaram, mas ao mesmo tempo milhares e milhares de renegadores e de dementes continuaram a esbofetear a tua face sanguinolenta, justamente por não te amar-nos suficientemente. Temos necessidade de todo o teu amor. A nossa vida só poderá ser feliz se vivermos em Jesus Cristo uma dimensão eterna de salvação e no amor a Deus e ao próximo. Sua graça e seu evangelho é tudo para seus discípulos. E que Deus abençoe todos nós.